começar hoje mais um dia de Me Ajuda Netflix. Aquele final de semana que você nem tá com tanto dinheiro assim, você tá com aquela preguicinha marota. Mas eu vou te ajudar a salvar o seu finde, salvar a sua preguicinha. O primeiro filme que eu vou indicar pra vocês é o filme Sem Limite. Esse filme ele conta a história de um escritor que ele é fudido. Pensa naquelas pessoas que andam até meio bagunçada na rua, aquela pessoa que você já vê de longe e fala que aquela ali tá banhada na preguiça. E esse escritor, cara, o problema dele maior é que além de ele estar fudido, ele tem um contrato de um livro e ele está completamente sem criatividade para escrever. E a pessoa que já tá mal profissionalmente, o que acontece? Desaba a vida pessoal, não é mesmo? Aí ele já perde a namorada logo no primeiro frame. Só que ele conhece uma droga misteriosa. E enquanto ele tá no efeito dessa droga, ele se torna uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa focada, concentrada, uma pessoa organizada. E a partir daí, ele começa a ter mais conhecimento, a adquirir mais conhecimento. E isso abre um pavão de possibilidades na vida dele. Eu acho que uma das cenas mais engraçadas, uma cena que eu gosto bastante, é quando depois de um mês e pouco, ele reencontra a namorada dele. Eles marcam um jantar num restaurante italiano, né? E nesse restaurante, tipo, quando chega a garçonete troca ideia com ele falando em italiano, em um mês afastado da namorada. Eu falei assim, gente, aí a namorada já fica patetizada, né? Olhando pra garçonete, olhando pra ele, pensando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tava aqui namorando com um mendigo e agora eu tô de frente praticamente com Clark Kent. Meu Deus do céu, de onde saiu esse homem maravilhoso? Esse filme, gente, é muito legal, eu adorei assistir ele. Eu acho que o mais interessante, não focando do lado da droga, né? Porque todo mundo vai falar assim, ai, se tivesse uma Ritalina dessa no mundo, eu gostaria muito de consumi-la. O que a gente pode tirar de proveito desse filme? Como que o conhecimento, ele abre portas, ele abre relacionamento, ele abre possibilidades, oportunidades. Então, estude e leia, meu amor, porque é a coisa mais importante que você pode fazer da tua vida. O segundo filme é o Walt Disney Antes do Mickey. Todo mundo que me acompanha no Snapchat sabe que eu chamo a minha casa, o meu quarto, dos estúdios da Walt Disney. O Walt Disney, ele é um cara que me inspira muito. É uma história que vale muito a pena ver, porque, obviamente, tudo que tem na sua vida hoje, se você tiver 7 anos, se você tiver 20, se você tiver 30, se você tiver 40, você com certeza assistiu o Mickey, assistiu o Tio Patinhas, que começa a desenhar com 7 anos de idade. Ele morava numa fazenda com os pais e ele sempre desenhava no celeiro do pai. Ele gostava muito de desenhar cavalo. E só que desde criança o quê? Ele já era considerado a ovelha negra da família, né? Só que o cara, ele tinha um talento e o pai sempre ficava gongando ele, né? Sempre que a pessoa pra te gongar, não tem jeito. E ele logo depois, assim, na adolescência dele, ele decide que ele quer ser ator. E ele começa a se apresentar em teatros. E depois, ele começa a conhecer o mundo do cinema. E ele se apaixona pelo mundo do cinema. Por quê? Porque ele começa a ver como os desenhos são produzidos. Ele foi motorista da Cruz Vermelha no exército. E quando ele volta, ele consegue o trabalho dele no primeiro estúdio dele. Tipo assim, pra ganhar uma mixaria, pra ganhar pouco mesmo, tá? Só que o Walt Disney, eu acho ele muito engraçado, porque tipo assim, ele é um cara extremamente empreendedor. Ele não é um cara administrativo. O pai dele tem um celeiro, né? Começa a conversar com um amigo dele, tomando um café, e fala assim, meu, vamos montar um estúdio. Você já pensou em ter um estúdio? Aí o cara fala assim, eu desenho, nunca pensei, né? Tipo, o cara não tem grana. O sonho dele, isso é muito foda, que contagia as pessoas. E ele arranja uma equipe de parceiros pra trabalhar naquele celeiro. Dinheirinho pouco que ele ganha, esse cara, ele já pensa assim, agora eu vou alugar uma sala. Por isso que eu me acho tão parecida com esse cara. Porque ele não tem nada, mas ele fala assim, eu vou fazer um sonho tal. Cara, esse cara foi despejado, esse cara passou fome. O Walt Disney, ele começa a se alinhar mesmo na carreira dele, a partir do momento que o irmão dele começa a administrar as coisas. Quando ele leva o maior tombo da vida dele, se não fosse aquele tombo, ele não teria criado o Mickey.
tem ideia do que é isso? Então, gente, é um filme que vocês precisam assistir. Ele é um filme tanto quanto emocionante, porque ele carrega a história de nós, da nossa infância e da minha vida adulta até hoje, como ele também carrega uma história linda de persistência. Então, gente, vale muito a pena assistir. Não esquece já de sentar o dedo nesse like, porque senão eu vou ficar revoltada aqui. Compartilhe o vídeo, galera. Se inscreve no canal. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse filme, quais são os gêneros de filmes que vocês mais gostam. Um beijo!